E o motoboy atropelado pelo motorista da Porsche amarela no final de julho em São Paulo teve hemorragia cerebral e morreu em decorrência de politraumatismo. Por isso a gente vai para as ruas aqui de São Paulo conversar com o Anthony Wells, que tem todos os detalhes sobre as investigações e também sobre essa questão, né, Anthony? Mais uma vez, muito bom dia. Fala, David, tudo bem? Bom dia para você, para a Lívia, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. É isso, de acordo com o laudo do IML, o Instituto Médico Legal, o Pedro Kaique Ventura Figueiredo, motoboy de 21 anos, que morreu atropelado pelo motorista desse Porsche amarelo, morreu devido a hemorragia cerebral e politraumatismo. Basicamente, ele teve um sangramento no cérebro que foi provocado por um traumatismo craniano, né? Um impacto forte ali, infelizmente, no momento desse atropelamento que aconteceu, como você bem disse, no mês de junho. E esse laudo também mostra que ele teve uma fratura no braço direito. Então, o motorista do Porsche amarelo, o Igor Salceda, de 27 anos, ele segue preso preventivamente em um centro de detenção provisória que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A Justiça Paulista aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo, que sugere uma pena de pelo menos 18 anos de prisão. Então, o que falta ainda acontecer, né? A juíza desse caso, a juíza Isabel Begali Rodrigues, da terceira vara do júri, ainda vai marcar uma audiência para determinar se esse caso vai para júri popular ou não. Se isso acontecer, o Igor será julgado por 7 jurados no Fórum Criminal da Barra Funda, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, e aí nesse caso a pena seria determinada pela magistrada. A gente lembra que o motorista desse Porsche amarelo, ele é acusado de homicídio culposo, homicídio doloso, triplamente qualificado. Inicialmente, né, ele foi acusado de homicídio doloso, quando não há a intenção de matar, mas depois que a polícia colheu todos os depoimentos, analisou todas as imagens das câmeras de segurança, essa acusação foi alterada para homicídio doloso, triplamente qualificado, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a versão do Igor, o motorista do Porsche amarelo, tudo foi um acidente, ele não teve a intenção de matar, mas a justiça não acredita nessa versão da história, tanto que a juíza, nesse caso, falou que ele utilizou o veículo como uma verdadeira arma. É um caso que a gente, claro, continua acompanhando muito, muito de perto aqui na nossa programação, viu? Volto com vocês. É um caso que chama bastante atenção, né, Anthony? Eu acompanhei também esse caso de perto e realmente é uma situação onde houve uma discussão de trânsito, o motorista, o piloto da moto teria ali quebrado o retrovisor do Porsche e depois que o Igor Salceda, de 27 anos, teria o atropelado de propósito. As imagens mostram ele em alta velocidade. Então, tudo isso, claro que tem que ser apurado. Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Eu gostaria também de fazer uma reflexão com os nossos comentaristas, começando pela Luana, justamente sobre essa questão dos acidentes de trânsito, né? Que muitas vezes, casos que ganham repercussão, as pessoas são presas. Teve o outro caso também no motorista do Porsche azul, que eu também acompanhei de perto, o Fernando Sassi de Andrade Filho, que está em Tremembé, na penitenciária dos famosos. Teve agora esse episódio envolvendo o Igor Salceda, mas muitos outros não são noticiados e as pessoas simplesmente ficam impunes, né? Então, eu acho que precisaria haver uma mudança nas nossas leis, Luana. David, essa é uma questão extremamente sensível na sociedade. Nós temos um trânsito, falando em dados mais globais, né, no país inteiro, um trânsito extremamente violento. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um aumento no número de mortes em acidentes de trânsito nesse ano, nesse primeiro semestre do ano, em comparação aos últimos anos, depois de anos e anos de queda nesses números. E essa queda foi ocasionada, eu pude acompanhar um pouco de perto esse processo por um projeto que foi implementado aqui no estado de São Paulo, chamado Movimento Paulista de Trânsito, de Segurança Viária. Esse movimento ajudava a trazer a integração entre o estado de São Paulo e os municípios para gerar diagnóstico e entender quais eram os pontos mais críticos do trânsito e implementar medidas que fossem realmente efetivas, tanto de segurança, ajuste ali nas regras e
sinalização nas localidades onde tinha uma letalidade maior, e também trabalhar a educação, porque a gente tem um trânsito que exige, né, a maior parte dos acidentes de trânsito é por falha da condução humana, uma falta de atenção ao volante, algum tipo de comportamento que seja agressivo, como nesse caso, ou que seja displicente, como em muitos outros que nós vemos, associação de bebida ao volante, enfim, diversos são os problemas relacionados a esse tipo de acidentes, né, que ocasionam, como nesse caso, a perda de vidas ou sequelas que impactam a sociedade de modo permanente, as famílias e as pessoas individualmente. Então, sem dúvida, é importante ter uma reflexão sobre leis, mas também como a gente trabalha essa educação no trânsito. E esses casos que são mais emblemáticos, que me chama a atenção é que diversos veículos que nós estamos falando, né, são veículos que eles estimulam uma condução um pouco mais desatenta, um pouco mais agressiva, como carros que correm em alta velocidade. Eu não entendo muito de carros, mas eu fico aqui refletindo porque, né, a gente está falando de casos de Porsches ou Ferraris e carros que os motoristas tendem a ter uma postura mais exibicionista, pelo menos o que eu vejo nas ruas quando vejo condutores nesse tipo de veículo, e talvez uma atenção das autoridades maior a esse tipo de condutor poderia ter algum impacto em casos como esse. Mas, de modo geral, como eu falei, o diagnóstico de acidente de trânsito e das condições de trânsito no nosso país e no estado de São Paulo são realmente muito críticas e demandam uma atuação que seja bastante incisiva e pragmática para a educação no trânsito e para reforçar as regras que já existem. O que aconteceu foi um crime. Isso tudo, as circunstâncias indicam, trata-se de um assassinato. Esse crime foi cometido com um carro, poderia ter sido cometido com qualquer outro instrumento, né? Com arma de fogo, com a faca, com a pedra. O remédio para esse tipo de crime é uma punição severa. É pouco provável que isso aconteça. Até onde eu sei, no Brasil, ninguém vai para a cadeia por crimes de trânsito. Já é difícil colocar na cadeia pelos crimes tradicionais. Então, eu acho pouco provável que esse caso encontre uma punição severa. Eu acho que a maior probabilidade é que, quando esse caso sair das manchetes da mídia, vai se achar alguma solução jurídica e o crime vai permanecer impune, como acontece com a maioria dos crimes no Brasil.